Tá, agora está gravando. Beleza? E por quê? Durante a confecção, né, a gente vai usando a sinonímia própria para aquilo, né? Então, é grampo por ação de pontos, é grampo circunferencial, final retentivo, o conector maior. Então, a gente vai falando e vocês precisam se familiarizar com esses termos. Então, essa aula vai tratar, basicamente, né, de cada um dos componentes, dos constituintes de um aparelho parcial removível e a função dele. O nome, né, o que é aquilo e para o que a gente põe aquilo. Né? Vamos lá. Primeiro, numa prótese parcial removível, você tem a prótese, né, o componente biológico e o componente mecânico. O componente biológico, estruturas em íntimo contato com os elementos constituintes, devem estar rígidos e serem previamente tratados. Todo esse tratamento da boca, a parte biológica, que antecede um tratamento protético, seja na fixa, seja na removível, né, seja na total também, a gente chama de preparo de boca 1. Né? O que é o preparo de boca 1? Dentística, endo, cirurgia, né, ortodontia. Vai ter uma aula que a gente vai ter aula de planejamento, vocês vão perceber nitidamente isso. Para se fazer uma prótese, o paciente não pode ter outros focos de doença dentária ou odontológica na boca. Cárie, doença periodontal, ele não pode ter. Você vai introduzir um aparelho em cima de um tecido doente, vai, né, complicar a vida desse paciente, você vai piorar a situação dele. Né? E os mecânicos, né? É a prótese propriamente dita. Engloba o planejamento, distribuição de forças e adaptação dessa prótese sobre o remanescente que está lá, sem lesar o paciente. Né? Então, quando a gente fala, olha, a biomecânica da prótese não está boa, o que é? Ou o componente biológico, ou o componente mecânico, ou os dois, né, estão em desacordo. O que é um planejamento biomecânico importante? Tanto a parte biológica está bem tratada, como os dispositivos mecânicos que eu vou colocar em cima dele, né, a prótese propriamente dita, está de acordo com aquilo. Ela não vai lesar o tecido. Tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou fazer uma prótese removível, nós já conversamos na aula passada. O que é uma prótese removível? É uma prótese que entra e sai numa dada trajetória. Né? Ela não pode estar se movimentando em todas as posições, no sentido lateral, né? E ficar escapando da boca, movimentando. A prótese parcial removível, ela entra e sai, como se fosse uma tampa, né? Em cima de um cilindro, de uma coisa. Você veste, ela trava. Você puxa, sai. Né? Então, o pistão dentro do cilindro, né? Ele sobe e desce. Isso é ser removível. Ser móvel, né, é balançar em todas as trajetórias possíveis. Né? E os retentores diretos que vão atuar sobre, né, os componentes biológicos. Né? Os retentores diretos são artifícios mecânicos que a gente vai colocar na armação da removível. E eles vão agir sobre os componentes biológicos, mantendo a prótese no seu sítio de atuação, aquele lugarzinho que eu planejei para ela ficar. Né? Então, o retentor direto exerce a função de retenção direta, ou seja, é paralela à trajetória de inserção, ela é coincidente. Então, o que é o retentor direto? É que impede que eu tire a prótese na trajetória de inserção. Né? Por quê? Eu pus a prótese, eu tenho que remover, então o retentor direto vai dar aquela forcinha que eu tenho que fazer para ultrapassar. Quando eu vou tirar a tampa, eu não tenho que fazer uma determinada força para remover a tampa de uma lata, por exemplo. Então, o quanto de força eu estou fazendo para remover aquilo é o quanto de retenção direta o meu aparelho tem. Mas a retenção direta é sempre pensando na trajetória de inserção. Então, o que é um retentor direto? Exerce a função de retenção direta, ou seja, paralela à trajetória de inserção. É o quanto eu tenho que fazer força para inserir e desinserir essa prótese, naquela posição correta dela. Deu para entender? Vamos lá. Os retentores diretos, eles podem ficar dentro da coroa do dente. Eu posso fazer um buraquinho dentro da coroa do dente e vestir alguma coisa ali, travando, abotoando aquilo.
e pode ser extracoronário, que são os grampos, propriamente ditos, que a gente está acostumado a ver, né? Os intracoronários já são trabalhos mais elaborados, né? Os extracoronários eu moldo, o dente tem aquele formato convexo dele, e eu vou, né, achar o equador dele e vou colocar um terminal retentivo abaixo do equador. Então, ele vai abotoar naquele lugar, né? Então, os grampos, né, são retentores extracoronários. E os intracoronários são os encaixes de semi-precisão e precisão que nós vamos ver em aulas futuras também. Retentores extracoronários são os grampos. Então, a removível para na boca porque tem grampinho que abotoa ela na boca, né? Trava ela na boca. Então, vamos dar uma definição bonita. Pessoal, mais do que decorar essa definição, você precisa entender o que é, né? Então, o que são retentores extracoronários? São elementos mecânicos, né? É feito pelo laboratório, responsáveis pela retenção da prótese parcial removível. Assegura uma posição estável ao aparelho no seu sítio de assentamento, impedindo que seja removido durante os atos habituais do paciente. Então, aquela forcinha que eu tenho que fazer para remover a removível não precisa ser uma grande força, ela não precisa estar travada na boca, mas ela tem que ter uma certa resistência para, durante a mastigação, ela não ficar saindo. Tá? Então, a removível não é para ficar travada na boca do paciente, o paciente urrando para tirar, não. Pelo contrário, ela deve sair com alguma facilidade. Agora, ela não pode estar sem nenhuma retenção. Imagina, eu uso uma removível, eu mordo, o bolo alimentar vai grudar na removível. Quando eu abro a boca, a própria força da adesão do bolo alimentar sobre a prótese tira a prótese. Quer dizer, eu vou mastigar a prótese no meio do bolo alimentar. Isso não é conveniente, né? Então, eu preciso ter uma retenção que não precisa ser muito grande, mas ela tem que ser suficiente para manter a prótese no seu sítio, né, no seu local de assentamento, durante os atos funcionais, né, para falar, Imagina o cara que usa uma removível, quando ele está falando, a língua bate na prótese. Se a língua bate na prótese e tira a prótese de posição, a retenção dela não está adequada. A prótese vai ficar pulando na boca. São o caso das pererecas, né? A gente chama, que tem um monte de próteses inadequadas, né? Inadequadas que têm esse problema, né? Então, vamos lá. Um dos componentes, né, o primeiro que a gente está estudando de uma prótese parcial removível, são os grampos, o que são elementos mecânicos responsáveis pela retenção da PPR, que seguram uma posição estável ao aparelho no seu sítio, impedindo que seja removido durante os atos habituais do paciente. Mastigação, fonação, né? A prótese não fica purulando na boca do paciente, né? Os grampos são considerados a unidade ativa das próteses parciais removíveis. Está aqui, ó, né? Ó, eu tenho um apoio aqui, o corpo do grampo, desce o braço aqui, ó, e o terminal retentivo dele vem aqui, né? O dente é convexo. Essa parte aqui embaixo é mais estreita do que essa parte aqui do meio. Essa parte do meio é maior, né? O dente forma uma barriguinha. Então, ele passa aqui, né? Ele vem, passa e vem parar aqui, ó, né? Então, ele vem, passa e vem parar aqui. Quando eu quero puxar, ele tem que romper isso aqui para sair. Isso é a retenção que o grampo oferta, né? Então, essa porção final do grampo aqui, eu vou chamar de terminal retentivo. É ele que vai dar o grau de retenção da minha prótese, tá? Então, vamos lá. Propriedades do grampo. A retenção é dada pelo terminal retentivo, né? É aquela porção final. O braço de retenção do grampo ele vai afilando um pouquinho. E do outro lado eu vou fazer um braço de oposição. Então, a reciprocidade, né? O que impede do dente se movimentar a hora que o grampo vai transladar o equador protético do dente, o braço de oposição. Eu preciso fazer um apoio para ele não ficar intruindo na fibromucosa, né? A estabilidade. O conjunto, o braço de oposição, o apoio, mais o corpo do grampo, vão dar, né, essa estabilidade do grampo em cima do dente. O que é circunscrição? É o quanto o grampo abraça o dente. Tá? O grampo abraça o dente. Eu vou pela oclusal com apoio, vou pela vestibular e vou pela lingual. O grampo não pode ter menos...
partindo do pressuposto que o dente tem 360 graus de circunferência, né? Ele não é, mas você faria uma circunferência em volta dele. Não pode ter menos do que 180 graus de abraçamento, tá? E na posição final de assentamento dele, o terminal retentivo não fica apertando o dente, fica passivo. O que é a retenção? Eu tenho aqui um modelo, né? Eu tenho um modelo. Se eu olhar o dente por vestibular, deixa eu pegar uma canetinha aqui e fazer um desenho aqui. Se eu olhar o dente por vestibular, o dente é assim, né? Pô, mais um coração do que um dente, né? Tá? Se eu olhar aqui, ó, aqui é a vestibular do dente. O dente, aqui em cima, ele tem uma distância x. Aqui, uma distância y. Aqui embaixo, uma outra distância. Tá? Na realidade, o que vai acontecer? Se eu fizer o grampo nesse tamanho aqui, ó, né, no tamanho y, o que acontece? Ele vai descer e quando chegar aqui embaixo, ele vai parar aqui, ó. Ele vai parar aqui. Ele é rígido, ele é de metal, ele passa e vai. Então, eu preciso ter um dente, um metal, que tem uma certa elasticidade. Eu vou desenhar o meu grampo aqui, né? Vamos marcar em vermelho agora. Aqui, ó. Eu ponho meu grampo aqui, ó. Tá? Quando eu for subir, o grampo vai ter que abrir e passar. Quando ele for vestir, no sentido contrário, ele tem que sofrer essa deformação, depois ele repousa aqui. Nessa posição do terminal retentivo aqui, ele não faz pressão no dente, ele foi projetado para parar ali. Quando eu puxo ou quando eu intruo ele, ele tem que abrir para passar. Né? É o que dá a retenção do meu dente. E eu tenho um aparelho que a gente vai estudar ele futuramente, que é o nosso delineador. Numa dada trajetória de inserção, numa perpendicular sobre ele, a gente vê que tem um equador, como se fosse o globo terrestre. Né? Nós temos um globo terrestre aqui. Né? Vamos lá. Ó. Nossa Terra aqui. A linha do equador passa aqui no meio. Né? O que é a linha do equador? O maior diâmetro da Terra. Né? Agora, se eu estou no hemisfério sul, se eu estou no hemisfério norte, eu vou estar em áreas menores, né? Porque esse perímetro na calota polar ártica aqui, ó, na calota polar antártica, é menor do que o perímetro na linha do Equador. O dente também é convexo, né? Eu vou escolher uma determinada posição abaixo da linha do Equador, se for inferior. Então, aqui, vai repousar naquele lugar. Quando eu puxar nesse sentido, essa posição vai ter que sofrer uma deflexão para cá para poder escapar. O terminal retentivo tem que ter uma certa elasticidade, dada pelo metal. Por isso que ele vai afilando, né? Ele vai afinando. O grampo vai, se você olhar numa removível, você percebe que ele vai afinando a ponta dele. E só a ponta dele cruza o equador. Todo o meu grampo tem que ficar acima do equador protético. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. O meu grampo, ó, eu tenho o dente, ele tem que ter um abraçamento, né? Uma circunscrição. Então, ele tem que ter mais do que 180 graus. O que é isso? Ó, se eu fechasse isso aqui, viesse emendar aqui, ele teria 360. Se parasse aqui no meio, eu teria 180. Ele tem que ter mais do que 180. Ele tem que vir até aqui e tem que vir até lá. Só não vai pegar na proximal, né? lá na mesial e na distal. Na oclusal, eu vou fazer uma depressão no dente para que esse apoio, né, essa parte metálica, encoste ali. Quando eu apertar o conjunto, ele não desça intruindo na gengiva. Então, isso chama apoio. Então,
Nós falamos dos constituintes da removível, falamos do grampo. Agora nós estamos falando dos constituintes do grampo, né? Então, temos o apoio aqui. Vou pintar de vermelho o meu apoio. Ó. Que está encaixado dentro do dente. Por que ele está encaixado? Porque se eu fizer uma coisa sobressaliente aqui, quando o paciente mastigar, ele vai tocar de primeiro, vai formar um contato prematuro aqui. Então, eu preciso fazer uma casinha dentro do dente para que o metal fique ali dentro. E a porção mais externa desse metal reconstitua a face oclusal do meu dente. Por isso que a removível dá trabalho. Eu tenho que fazer, não é moldar e mandar para o laboratório. Né? Eu tenho que planejar tudo isso. Eu tenho que fazer um preparo para apoio para o nicho, né? O preparo para apoio chama nicho, né? O buraquinho. Eu preciso preparar um nicho para que o apoio do grampo descanse ali e que a espessura dele não interfira com a minha condição oclusal. Né? Dê resistência para ele. Então, aqui está o apoio. Bom, vou mudar a cor daqui para a gente... Né? Danado. Aqui. Agora, ó, partindo para o lado lingual do meu dente, né? Vou passar aqui, ó, um braço, ó, bem grosso, todo ele acima do equador protético, tá? Todo ele acima do equador protético. Eu vou chamar de braço de oposição. Uma superfície bastante rígida. Bastante rígida, né? Tá? Segurar isso. E do lado vestibular, eu vou pintar em verde. Ó, começa grossinho daqui, ó. Tudo acima do equador protético. Ó, tudo acima do equador protético. Ele é grosso. Ele não sofre deformação. Quando chega no equador protético, agora eu vou pintar de outra cor ainda. Vamos lá. Azulzinho aqui. Tá? Quando chega aqui, ó, do equador protético para baixo, ele vira azul. Ó. Vai afilando aqui, ó, ele vai ficando mais fininho. Né? Quanto mais fininho ele for, maior flexibilidade ele vai ter. Então, essa parte azul, quando chega no lugar, que eu vou descer, ela encostou no equador protético, ela vai abrir para poder passar. É ela que vai dar retenção no meu grampo. Só que quando ela está passando no equador protético, ela empurra o dente para o lado lingual. Ela abrir, ela faz força para passar. Por isso que eu tenho que ter o braço de oposição do outro lado. Porque se eu começar a empurrar o dente para lá e para cá, para lá e para cá, o que vai acontecer com o meu dente? Vai ter mobilidade. Então, quando o terminal retentivo vai transladar, né, o equador protético, ele vai cruzar o equador protético, ele exerce pressão sobre o elemento dentário. E o braço de oposição do grampo do outro lado segura o elemento dentário para que a deformação ocorra no terminal retentivo, sem que o dente sofra. Aí o terminal retentivo abre, passa e ele fecha de novo na posição. Na posição, ele não exerce pressão sobre o dente. Tá? Então, o que eu tenho num grampo circunferencial? Eu tenho o apoio em vermelho, o braço de oposição em amarelo. O braço de retenção, ele vai afilando para o final dele. Tudo que tiver acima do equador protético está em verde, ainda é rígido. E a porção que é elástica, né, que tem uma certa elasticidade, é a que vai transladar o equador protético, vai cruzar o equador protético. A essa porção do braço de retenção, eu chamo de terminal retentivo. Tá? Ó, então, o equador é essa linha pontilhada. Tudo está para cima do equador, menos o terminal retentivo. Ó. Daqui para cá é o terminal retentivo. Então, quando eu estou vestindo isso, ó, né, isso aqui vem, toca aqui, abre para poder passar. Né? Ele distende para poder passar. Na posição final de assentamento, não tem problema, porque ele não vai ficar apertando o dente. Agora, quando ele está abrindo para vir para cá, ele está fazendo força no dente. O braço de oposição pelo lado oposto, né, por lingual, segura o dente no lugar, não deixa o dente vir.
junto no corpo do grampo. Deu para entender? Deu, professor. Eu só queria lembrar qual que é o nome da onde vai o apoio, que está de vermelhinho. Nicho. N-I-C-H-O. Nicho. Nicho. Beleza. Obrigado, hein? N-I-C-H-O. Nicho. Beleza. Beleza? Pessoal, ó, a gente vai falando, né? Qualquer dúvida que vocês têm, pode parar. Abre o microfone e para. Tá? Não tem erro, não. Né? Bom, o suporte. Quando eu faço isso, né? Olha lá. Eu fiz a casinha aqui, o nicho, né? Aonde vai vestir porque se eu deixar tudo isso aqui de metal aqui em cima, quando o paciente for mastigar, ele vai mastigar aquilo, ele vai ficar sentindo, vai ficar com um contato prematuro. Isso não é legal, né? Agora, quando eu ponho carga no aparelho, é esse pedacinho aqui, esse apoio, que vai levar a carga para o dente, é o que vai transferir a carga para o dente. Senão, o que acontece? O aparelho vai ficar apertando a fibra mucosa cada vez que eu mastigar. O aparelho não é muco suportado como a prótese total. Ele é dento muco suportado. E quem transfere o apoio dental são os apoios. Tá? Então, o cara fala, mas eu não faço preparo para apoio. Pô, meu, você tem louco para tudo no mundo, né? Entendeu? Tem certas coisas que, se você for em laboratório de prótese, se tem algum protético na turma, no 7º período tem o Jorge, né? É só perguntar para ele. Ontem a gente estava dando aula para eles, né? Ele falou, 92% dos modelos que ele recebe no trabalho, ele fez a estatística. Não tem nenhum preparo de boca. O cara molda e manda para o protético fazer. Depois fala que a removível não dá certo. Não dá mesmo. Não dá, não tem a menor chance de dar, né? Se a gente estuda tudo isso, tem que fazer. Agora, uma removível bem feitinha é um belo de um aparelho. Primeiro, o custo dela é infinitamente menor do que uma prótese fixa. Tá? Num país como o nosso, que tem grandes problemas socioeconômicos, né? Além de grandes problemas de saúde bucal, né? Que a gente sabe. Então, você ter um dispositivo que reabilita a função, que reabilita a estética, que reabilita tudo. Agora, mas aparece o ferrinho. Aparece o ferrinho, pô. Não tem jeito dele, né? Não tem nada perfeito dessa forma. Beleza? Então, qual a função do apoio? Suporte. Né? Olha lá. Quando eu estou descendo o grampo, ó, quando eu estou descendo o grampo, né? Aqui, ó, o grampo está sendo vestido no dente aqui, ó. Vou fazer a setinha. Eu vou vestir a minha prótese aqui. Tá? Opa! Tá? O terminal retentivo vai chegar aqui, vai encostar no equador protético. Na hora que ele toca no equador protético, o braço de oposição tem que estar encostando aqui na lingual. Por quê? Porque é essa força que ele vai desferir no dente que vai fazer ele abrir, sem que o dente ceda. Porque senão, ao invés do metal abrir, o dente que vai para trás. Eu quero que o dente fique no lugar. E quem abra e fecha é o terminal retentivo. Beleza? Beleza. Olha que legal. Todo mundo já teve né, algum moletom, roupa. Normalmente a gente usa o exemplo do cueca, né, e calcinha no sexo feminino. Compra, você veste, o elástico está travado no tamanho certo. Né? Com o passar do tempo, aquilo vai alargando, vai laceando. Né? Você pegar pode ser shorts, cueca, calcinha, né? Qualquer um desses exemplos. Depois de um determinado tempo, você tem que jogar fora e comprar um novo, porque o elástico não para mais, não tem jeito. Então, todo mundo já viveu isso. Né? Bom, o nosso terminal retentivo do nosso grampo é um elástico, ele sofre deformação elástica e volta, sofre deformação elástica e volta. Vocês já estudaram no materiais dentários. Quais são os tipos de deformações que existem nos materiais? Tem deformações elásticas e tem deformações plásticas ou permanentes. Se eu pego um elastiquinho desse de prender dinheiro e puxo, eu solto, ele volta. Por isso ele chama elástico. O que é uma deformação elástica? Quando eu cesso a força, o objeto que recebeu essa carga tende a voltar na posição inicial dele, elasticamente. Se eu pegar o elástico e fizer uma força maior do que ele resiste, ele rompe.
Uma vez rompido, não volta no lugar de novo, ele não cola. Essa ruptura é uma deformação permanente. Eu quebrei o elástico, eu arrebentei o elástico. Tá? Só que tem um dado da física, que para cada deformação elástica, existe uma deformação plástica residual de pequena monta. Plástica residual de pequena monta é cumulativa. Se eu pego o elástico da minha cueca, puxo, volto, puxo, volto, puxo, volto. Depois de 6 meses, 1 ano, o elástico, a cueca está larga. Tá? A removível vai acontecer a mesma coisa. Não dá para fazer um removível para o cara usar a vida inteira. Removível tem um tempo de vida útil, assim como qualquer outro material que a gente faz. Né? Então, esse tem uma removível aqui que faz 30 anos, está errado, está ruim, entendeu? Não, essa removível não está fazendo o papel dela. Tá? O tempo de vida útil de uma removível é de 4 a 5 anos. Por quê? O cara veste de manhã, né? Beleza, está tudo limpinho, ele escovou o dente, ele põe a removível. Primeira vez que ele está pondo. Bom, aí ele almoça, tira a removível, escova seus dentes, escova a removível, volta. À tarde, ele janta, faz a mesma coisa. Na hora de dormir, a mesma coisa. Então, 4, 5 vezes por dia ele vai tirar. 5 vezes por dia, ao longo de 365 dias por ano. Vamos lá fazer a conta. 365 vezes 5. 5, 5, 25, vão 2. 5, 6, 30, 32, vão 3. 5, 3, 15, 3, 18. Né? Um ano, ele tirou e colocou a removível 1.825 vezes. 1.825 vezes, em média. Né? Em média. O que acontece? Estão me ouvindo? Sim. E a imagem desapareceu? Está aparecendo. Tá aparecendo. Para mim sumiu. E acho. Voltou. Voltou lá no começo. Aqui, tá, beleza. Então, o que acontece? A nossa removível tem que ser substituída depois de um determinado tempo. Por quê? Essa elasticidade do terminal retentivo ele vai perdendo com o passar do tempo. Tá? Vamos lá. Muitas vezes, eu tenho dentes que não têm essa convexidade suficiente. Caninos inferiores, por exemplo, é mais ratão. Muitas vezes ele está lingualizado. Então, eu preciso fazer, né, muitas vezes, uma restauraçãozinha de resina para melhorar o contorno dele, para que o grampo possa repousar. Isso também faz parte do planejamento. Já que eu sei que o terminal vai ter que trasladar aquilo e ficar retido ali, eu tenho que criar essas situações. Tá? Então, olha lá. Eu tenho grampos circunferenciais, tá? E tenho grampos por ação de pontas. Tá? O que é o grampo por ação de pontas? Eu tenho um dispositivo que já vai abaixo do equador protético para segurar o meu aparelho. Então, na realidade, eu tenho 2 tipos de grampos, né? O grampo circunferencial e o grampo por ação de pontas. Os grampos circunferenciais, olha lá, eu tenho o braço de retenção, que é esse que vai afilando. Tá? O braço de oposição, que vai lá por trás, está aqui, ó. Tá? O apoio oclusal ou incisal, né? O corpo do grampo é isso, o apoio, essa parte mais maciça do grampo aqui. É o começo do braço de retenção, o começo do braço de oposição, mais o apoio. Né? Que vai juntar aqui, que vai formar uma pecinha que vai poder grudar isso no resto da prótese, que é o conector menor. Tá? Olha lá. Agora aqui, vocês também já devem ter visto. Eu tenho um outro grampo que ele não é circunferencial. Ele vem da própria cela e coloca um dispositivo travando aqui. É por ação de pontas. É um braço longo com o terminal retentivo aqui. E lá atrás eu tenho o braço de oposição. E isso que aparece aqui são os apoios, né? Para evitar que a peça intrua.
Mas esses apoios estão em dentes anteriores. Aí fica aquele martírio, né? Mas fica feio, porque aparece apoio incisal, ele aparece. Eu faço um desgastezinho aqui, ó, porque a altura dele fique na altura da incisão, então ele tem que entrar dentro do dente. Eu desgasto um pouquinho o dente do paciente em esmalte e ele entra naquele lugar. Mas é feio. Ninguém está perguntando se é feio. É feio, ponto. Agora, ele que impede a prótese de movimentar. Você quer ter uma prótese móvel ou quer ter uma prótese removível? Você faz a pergunta. Bom, mas isso aqui também tem soluções. Ao invés de fazer na incisal, a gente desenvolveu técnicas, a odontologia, no meados do século passado, de fazer no símbolo. Então, você esconde isso. Então, tem uma solução estética já para isso, né? O terminal retentivo dos grampos circunferenciais por ação de... Os terminais retentivos dos grampos por ação de pontas, ele pode ser em T, como é esse aqui, ó. Ele forma uma letra T, ó. Tá? Se ele é mais aberto um pouquinho, ele pode virar um U. Pode, né? Então, ó, pode ser em L, pode ser em I, pode ser em C e pode ser um número 7 invertido. Então, a gente fala que os grampos por ação de pontas, ele pode ser tulique. Tulique, tá? Vamos lá. Agora, conectores maiores ou barras de união. Eu tenho o grampo no dente 1, o grampo no dente 2, no dente 3, no dente 4. Tudo isso vai ter que ser emendado um no outro, através do quê? Dos conectores menores, que ligam aquele dispositivo ao conector maior, que une tudo. Então, o conector maior, a gente chama de conector maior ou barra de união. Serve para unir ou conectar os elementos usados de um lado do arco dentário aos elementos do outro lado, né? Todos os componentes da minha removível têm que estar unidos, né, no conector maior. Primeira aula, segunda aula de removível. Requisito do conector maior. Rigidez suficiente para a transmissão dos esforços mastigatórios. Falei na aula passada, do dente flex. Se for flexível, ou flexível, flexite, né, que chama, que a gente vê nos congressos. Se for flexível, serve. Primeira aula que você está tendo, qualquer tratado de prótese parcial removível, o que precisa ser o conector maior de uma prótese removível? Rigidez suficiente para a transmissão do esforço. Então, flexite não serve, né? E já realcei lá também. Em alguns casos, na odontogeriatria, ele até serve, a gente usa a flexite, porque a carga mastigatória é muito pequena no velhinho. Localização favorável aos tecidos moles e impedir trauma aos tecidos gengivais, né? Então, o conector vai receber a carga e vai transferir essa carga. Mas ele tem que ter uma área grande para ele não concentrar esforço. Porque se eu apertar só no lugar, eu firo aquele lugar, né? Eu machuco, né? Deve contornar áreas proeminentes, toros. O conector maior é rígido. Se ele for apertar o tórax, o cara não usa removível. Então, tem que estar aliviado. Ele não pode encostar ali. As bordas devem ficar distantes da gengiva, para não causar uma hiperplasia gengival. Largura e espessura são fatores de resistência à deformação. A removível fica um corpo... Se eu fizer ele muito fininho, eu aperto, ele dobra. Se dobrar, né, você vai perder a removível. Então, ele tem que ter uma certa espessura para cumprir o requisito de rigidez dele. Olha lá. Quando eu olho, ó, o conector maior aqui, ó, isso aqui, esse quadrado que forma aqui no meio, tudo, ó, esse está unido aqui, essa cela está unida aqui, esse grampo está unido aqui, esse grampo está unido aqui, esse grampo está unido aqui. Isso dá, né, a unidade da minha removível. Isso aqui é o meu conector maior. Pessoal, é bonito, é confortável, aí é outra conversa. Agora, ele tem que ser rígido, né, para suportar a carga, né? Então, esse aqui é um conector maior superior, né, na maxila, que a gente chama de barra palatina antero-posterior. Uma barra anterior e uma barra posterior. Essa barra posterior impede que eu aperte a removível aqui, ela feche. Se eu não quiser botar essa barra que vai formar um U aqui, tem que ser mais espessa para aguentar essa carga. Então, às vezes eu brinco, parece um trilho de trem. Imagina que você vai ter que espessar isso na boca. A língua vai achar isso, né? O cara vai ficar procurando isso o tempo inteiro, né? Olha, posso fazer isso aqui, ó, mais fininho e mais largo. É um strap, né? Uma cinta plana, ó.
uma cinta plana. O que acontece? Quanto mais largo ele for, mais fino ele pode ser. Quanto mais fino for, menos a língua sente durante aquele movimento. Então, eu posso dar diversos desenhos para isso. Para cada caso, para cada tipo de paciente, eu vou buscar um desenho para o meu caso, né? E na mandíbula, né? Ó, no inferior, eu não posso passar lá porque tem a língua. Então, eu tenho que passar a barra aqui atrás. Então, eu tenho que unir tudo isso para dar resistência ao meu conector, né? Ó, então, toda a lingual aqui é metálica, exatamente para metálica e rígida, para suportar as cargas mastigatórias, mantendo a prótese em posição. Né? O conector maior na mandíbula, ele não pode encostar nessa região aqui da apófise higiene. Por quê? Porque se tocar ali, machuca o paciente não aguenta a dor. Então, a gente passou o fio dental aqui, tem um vãozinho de 2 milímetros. Só que, quando você tem esse vãozinho de 2 milímetros, o paciente tende a pôr a língua ali, né? Porque tem aquele vãozinho. Aí ele põe a língua e faz assim, doutor, toda vez que eu faço assim, ó, a prótese sai. Meu, se toda vez que você enfiar a língua e empurrar ela para cima, contra a trajetória de inserção dela, ela vai sair. O paciente falar isso para você, que você tem que falar para o paciente, a prótese não foi feita para você colocar a língua e fazer isso. Então, não faça isso. Se não fizer isso, a prótese não sai. Até ele acostumar. Se deixar ele sem avisar que isso vai acontecer, ele vai ficar com a língua sempre sai. Sai, não tem jeito, né? A língua tem uma força enorme, em todos os sentidos, né? Bom, aí vem a cela. A cela é onde repousam os dentes, né? Ó, aqui é uma cela